De volta com o nosso Viver Bem, estamos recebendo a doutora Camila Silva, especialista em reumatologia, e também o doutor Gabriel Longini, médico da dor, falando sobre as dores articulares. Doutor Gabriel, não foi muito difícil a gente encontrar alguém se queixando do problema, viu? Encontramos a Anne Stephanie Agostinho. Eu queria convidar o senhor para assistir então comigo o depoimento da nossa paciente que se queixa de dores nos ombros. Então, vamos identificar para daqui a pouquinho o senhor comentar sobre o assunto. Oi, Renata! Hoje eu tô aqui para visitar a Anne, ela que entrou em contato com a nossa produção para reclamar de problemas nos ombros, que ela tem 2 filhos. Vamos falar com ela rapidinho. E aí, Anne, você é daqui de Porto Velho? Não, eu sou de Fortaleza, Ceará. Há quanto tempo você tá morando aqui? Desde 2009. Desde 2009? E desde quando começou essas dores nos ombros que você tem reclamado? Eu acredito que tá com uns 20 dias mais ou menos, porque minha rotina ficou bem pesada, né, em relação aos meus filhos, que eu tenho que levar eles para eu tenho que levar para a escola, o outro eu tenho que levar para a avó, e tudo isso eu faço andando ou de ônibus. Aí tu sabe como é que funciona, né? A gente tem que carregar o maiorzinho de 5 anos, ele até anda, mas o menorzinho com o tempinho ele já cansa. Aí tem que colocar no colo. Então é um segurando com a mão e o outro no colo, bolsa, tudo que dá. E aí foi aparecendo as dores, né? Muita dor. Aí um dia eu tive que ir para emergência com muita dor mesmo, né? Tomei uma medicação para dor. Aí a doutora passou uma fisioterapia. Eu fui para fisioterapia, fiz, né? Tudo direitinho, passou. Procurou um médico especializado no assunto, né? Na verdade fiz raio-x, fiz ultrassom, né? Aí me passaram a fisioterapia, eu fiz, resolveu, passou. Enquanto eu tava fazendo a fisioterapia, o mais novinho ficou com a avó dele, pra eu não pegar peso, né? E aí ele ficou, e aí beleza, passou a dor. Quando foi domingo, eu fui passear com eles no espaço alternativo, aí brincou, cansou, eu tive que andar muito tempo com ele no colo. Aí, beleza, dormi, quando eu acordei só faltava não mexer mais o ombro de tanta dor. Dores articulares é uma sensação de desconforto e incômodo. Podem ocorrer com ou sem o movimento muscular e pode ser grave o suficiente para limitar a locomoção. E aí, Anne, e essa dor, ela atrapalha na sua rotina, ela atrapalha cuidar dos filhos? O que ela interfere na sua rotina, na atividade do trabalho também? O que ela atrapalha? Então, atrapalha muito, né? Porque a gente conviver com a dor é horrível, né? A gente acaba ficando até de mau humor, né? Até ser um pouco sem paciência. Esses dias que eu tava sentindo muito dor, deixei o menorzinho aqui na casa da avó dele. Mas em relação a pegar ônibus, como eu pego ônibus, tem que ficar empendurada lá no ônibus, aí o ônibus dá um freio, aí dá aquela tem que segurar dor, tem que segurar menino, aí tem que levantar menino, tem que levar a mochila, né? E aí chega no trabalho, meu trabalho não é pesado, mas eu mexo com o computador, então tem toda aquela, acredito que mexe também com o ombro, né? Você tem que ficar sentada, né? Eu trabalho pela parte da tarde, então eu trabalho muito com o computador, aí fica meio difícil, bem difícil conviver com a dor, não é nada legal. As pessoas também costumam descrever a dor nas articulações como desconforto, inflamação, sensação de queimação ou rigidez. Anne, eu quero te fazer um convite e te chamar para ir lá no estúdio do Viver Bem conhecer a máquina do Dr. Gabriel, que promete fazer milagres e pode até resolver o problema do seu ombro. E aí, você quer ir comigo? Vamos, na hora. Renata, a Anne só vai se arrumar e já está chegando aí no estúdio do Viver Bem para conferir essa novidade do Dr. Gabriel. E ela topou, né? Ela está aqui conosco, juntamente com o Dr. Gabriel, que trouxe esse equipamento moderno para o tratamento da dor. Diferente da fisioterapia, vai auxiliar, né, um conjunto de atividades de tratamento que pode melhorar a vida, porque a gente até riu, né, doutor? A Anne se queixando que as dores causam até mau humor, porque isso é normal para todo brasileiro, né? Com certeza, a dor limita muito a qualidade de vida das pessoas, né? Anne, seja bem-vinda, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, bem específicas ao seu quadro de dor.
A Anne, ela realizou todos os exames necessários, então ela realizou radiografia, realizou ultrassonografia, realizou avaliação médica e nenhum desses exames apresentou alteração, todos os exames estavam normais. Mas existe uma coisa que a Anne tem que chama bastante atenção. A primeira coisa é a assimetria postural. A Anne, ela tem uma irregularidade postural dos ombros. Ela tem uma diferença de altura, onde o ombro esquerdo dela é mais alto do que o direito, e ela tem uma anteriorização do ombro. Se você olhar bem a angulação desse ombro, ele é diferente dessa, então esse é mais protuso para frente. E aqui fica o meu respeito e admiração por todas as mães, porque a mãe realmente é isso, ela põe mochila de um lado, a bolsa do outro, coloca a criança no colo, coloca a outra criança e puxa e cuida de tudo, da vida pessoal, profissional, e acaba esquecendo de si. Então esses vícios posturais, eles foram adquiridos e certamente você não percebe esses vícios porque você está ali trabalhando para o bem-estar da sua família. Então essa é uma alteração importante que ela promove o seguinte: o normal das nossas articulações é elas terem uma simetria. A partir do momento que você tem essa irregularidade, onde um lado é mais alto do que o outro, você acaba tendo uma tração muscular maior. Mas Gabriel, eu fiz todos os exames e deram todos normais. Mas a lesão que você tem é uma lesão que a gente chama de lesão miofascial. É uma dor muscular, geralmente é uma dor que o paciente sente uma sensação de peso, que é uma dor que irradia para a região de pescoço, ela desce para a região de braço. E se você for até fazer uma massagem ou fazer um exame físico mais minucioso, passar a mão nessa região da musculatura, você vai identificar o que a gente chama de trigger points, que são nódulos musculares, que se formam de tanta tensão, tanta contratura naquele músculo. Mas, doutor, só interrompendo o senhor, essa questão de uma diferença na altura dos ombros é considerado normal? Porque a gente sabe que normalmente tem um lado diferente do corpo, do outro. Isso é considerado normal ou não? Significa que eu tenho alguma coisa a tratar ali? Ele é frequente na sociedade, mas não deve ser considerado normal porque ele gera patologias, como essa. Não era para ser diferente. Exatamente, a síndrome miofascial. O nosso corpo ele é simétrico, ele tem que ter essa simetria postural. Só que ao longo dos anos, pela genética, às vezes você tem escolioses familiares, né? Tem famílias que têm um quadro de escoliose onde o avô tinha, o pai tem, o irmão tem, todo mundo tem, mas podem ser agravadas pelo vício postural. Então, nesse quadro dela, tem essa questão e ela tem também o que a gente chama de uma cifose. Então, é uma anteriorização da coluna, que vai um pouquinho mais para frente, que acaba também proporcionando essa contratura muscular. Então, a dor dela, especificamente pelo quadro clínico, pelo que ela vem apresentando, vendo o vídeo foi muito interessante, porque retratou exatamente a rotina dela. Outra coisa, logo ela pode desenvolver a dor no ombro direito, pela bolsa. Ela carrega a bolsa aqui, está puxando. Ela tem a questão de usar o ônibus, então a elevação do membro, toda vez que você faz esse movimento, acaba fazendo tensão nele, você pode desenvolver uma tendinopatia nessa região também. Então essa sua dor é uma dor considerada miofascial, uma dor muscular. A gente vai fazer um tratamento com ondas de choque nela. Que eu queria inclusive que o senhor mostrasse agora pra gente como é que funciona, porque eu tô curiosa, né? Promete ser milagroso. Na medicina não existe nada milagroso, mas existem tratamentos adjuvantes que acabam colaborando, conjunto, né? Tudo que você acaba fazendo com a fisioterapia, que daqui a pouco o Dr. Alisson, o fisioterapeuta, vai estar falando pra gente, ondas de choque, bloqueios, RPG, são atividades que melhoram muito, né, a parte de dor muscular. Esse equipamento é um equipamento que a gente utiliza muito para o tratamento da dor, que ele emite choque. Então, cada barulhinho que você escutar é um choque que a gente está emitindo. De 0 a 10 agora, qual que é o nível da sua dor? Onde 0 não é nada e 10 é a dor mais forte que você já sentiu. 6. Isso é muito importante. Antes de qualquer atendimento médico, é você avaliar o quadro de dor do paciente. E dor é aquilo que o paciente diz sentir. Então, se ele disser que a dor dele é 10, é 10, porque dor está relacionada ao fator emocional, a experiências físicas, e é exatamente o que o paciente proporciona ao médico que realiza seu atendimento. Então, eu vou colocar um gel bem geladinho nessa sua região do ombro, que é mais essa região aqui posterior. Que é um tratamento local, né, doutor? É local, tá? A gente vai fazer um choque aqui. Você vai sentir um desconforto no início, alguns pontos um pouco mais dolorosos, e logo em seguida você vai sentindo que ele vai dando uma aliviada, tá bom? Qualquer desconforto me avisa que a gente vai mudando a intensidade dele. Eu vou começar com uma intensidade um pouco mais fraca. O que esse equipamento promove, Renata? Ele promove uma microcirculação local, então ele melhora a parte da circulação sanguínea, e ele produz uma coisa chamada substância P,
é uma substância analgésica que vai tirar a dor da paciente. É um alívio imediato. Imediato e terapêutico. Ele não é paliativo, ele é realmente terapêutico. Ele melhora muito o quadro inflamatório. Tá bom? Vamos lá? Vai começar a partir de agora, então. Vai sentir. Começamos. Ó. Então, você escuta o barulhinho. Esse barulhinho é normal do equipamento. Inclusive, eu queria saber da Anne se está causando algum tipo de desconforto. É confortável, Anne? Fala aí pra gente. Sim, é confortável. A gente vai aumentar a intensidade agora. A gente programou aqui para fazer um total de 2.000 choques. Aí eu vou aumentar agora a intensidade, ó. Ela vai sentindo cada vez mais. Porque o choque normalmente assusta, né, doutor? Pronto. A gente está numa intensidade de 3 bar e agora ela está sentindo um pouco mais, provavelmente, o choquinho. Qual que é a sensação, Anne? Olha, acho que uma massagem aquela bem forte. Mas assim, não chega a doer, né? Não tá chegando a doer, não. É como se estivesse realmente pegando assim nos pontos que estão doendo. E aí eu sinto um desconforto, né? Onde tá doendo. Isso, esse desconforto ele vai aliviando agora conforme a gente vai fazendo, ó, o choque. A gente está na intensidade máxima para essa região de ombro. E agora a gente já vai começar a ter uma hiperemia, então o ombro vai ficando vermelho, justamente por conta do choque que vai entrando na região. E vai promovendo o alívio da paciente. Numa região como o ombro, por exemplo, doutor, quanto tempo do uso da máquina? São 2 sessões que a gente faz, aproximadamente 6.000 choques. Faz 3.000 choques em uma sessão, mais 3.000 choques em uma segunda sessão. Isso dura aproximadamente? Cada sessão dura em torno de 15 minutos. Bem prático, então, né? bem objetivo mesmo, bem prático. Tô sentindo agora um pouquinho mais. E esse tipo de tratamento com equipamento de choque como esse, envolve junto um tratamento medicamentoso, também a fisioterapia convencional? Sim, um tratamento ele serve para auxiliar a qualidade de vida do paciente, para ele viver bem mesmo. Então, quando a gente faz essa parte de tratamento, de choque, é para colocar o paciente à disposição de outros trabalhos, como, por exemplo, o fisioterapeuta. Então, tem alguns movimentos que, de repente, ela não consegue fazer. Com esse tratamento, ela passa a ser habilitada para isso e tem um melhor resultado na fisioterapia. A verdade é que quem trabalha com saúde tem que estar sempre em trabalho conjunto, em equipe multiprofissional mesmo. Você de casa não sai daí, que daqui a pouco a gente mostra, então, um pouco mais de um tratamento moderno para dores articulares. É um conjunto de atividades que vai melhorar a sua qualidade de vida, então não saia daí que nós voltamos já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre dores articulares, dores nas articulações, depois de um bate-papo extenso com o Dr. Gabriel Longini, médico da dor. Agora a gente conversa com o Alisson Luiz Zandonai, ele que é fisioterapeuta, vai explicar pra gente quais são as medidas preventivas, o que podemos fazer para amenizar as dores, porque é um trabalho que envolve diversos profissionais para tratar tudo isso, né, Alisson? Olá, Renata. Olá, telespectador. Com certeza, Renata, é uma satisfação fazer parte dessa equipe, falar um pouquinho sobre as dores articulares que atingem a todos em algum momento da vida, ou a quase todos, né? Sem dúvida, elas estão muito relacionadas com esses temas já comentados, sobre questões multidisciplinares, o próprio reumatologista, o clínico da dor, o fisioterapeuta, todos têm que estar muito a par dessas lesões, porque quanto antes o diagnóstico, antes o tratamento, ou antes o resultado final de melhora do paciente, sem dúvida. Certo. E para a gente começar então falando, o exercício físico, ele pode piorar as dores nas articulações? Ele pode ajudar a amenizar? Isso. O exercício físico, na verdade, ele é utilizado tanto como preventivo quanto como tratamento. Ele pode ser usado das duas formas, mas depende do tipo de exercício para cada situação, sem dúvida. Agora, piorar só realmente na fase mais aguda, quando não tem intervenção clínica imediata ou de forma incorreta. E que, na verdade, pode até ser melhorado, né, com o tratamento passo a passo. Isso. O Dr. Gabriel, ele já comentou um pouquinho a respeito sobre essa questão do diagnóstico rápido e da informação inespecífica. Hoje a gente está vulnerável a várias informações na internet, no nosso dia a dia, e a qualidade dessas informações é muito importante, porque nem sempre ela vem no seu momento ideal
geral ou na utilização global de todos. Então, tem que ser mais específico. O tipo de exercício ele deve ser mais específico com o caso de lesão ou de forma preventiva, inclusive. E aí você acaba me respondendo se apenas a fisioterapia ela já resolve as dores nas articulações. Não, né? Porque trata-se de um trabalho justamente multidisciplinar, vem o diagnóstico clínico, vem às vezes a intervenção de medicamentos, de aparelhos e a ajuda do profissional fisioterapeuta. Perfeito, Renata. Na verdade, o trabalho ele sempre deve ser feito em conjunto. Para cada caso, um profissional é mais solicitado, né? Mas normalmente todos os profissionais que envolvem as dores multiarticulares em algum momento vão ser acionados. Inclusive nutricionistas, educadores físicos, de forma preventiva, não tem profissional melhor que o educador físico para tomar conta desse paciente e evitar com que se aconteçam essas lesões. Então, em algum momento do ciclo da doença, vai ser acionado todos esses profissionais, sem dúvida. A fisioterapia, ela funciona melhor quando aplicada na prevenção, né? Mas quando se trata de lesões ou doenças, qual a ajuda que a fisioterapia pode dar aos pacientes na recuperação de lesões ou doenças ou dores nas articulações? A fisioterapia, hoje, ela é a área da saúde que provavelmente mais se desenvolveu técnicas e métodos dentro da área nos últimos 10 anos. Ela tem evoluído muito na questão tecnológica, inclusive. E, sem dúvida, ela no tratamento hoje tem recursos para resultados não imediatos, mas num período bem curto de tempo, né? Técnicas como Pilates são muito efetivas hoje no tratamento rápido das lesões articulares. Técnicas como as descompressões das articulações da coluna são técnicas hoje bem efetivas, incisivas e num período de tempo muito rápido, porque hoje as coisas elas acontecem rapidamente. O próprio Dr. Gabriel falou hoje da velocidade das informações. Isso tudo passa pelos nossos sistemas, tanto pelo sistema nervoso central quanto pelas articulações mais periféricas. Então há uma sobrecarga pela própria informação absorvida pelo nosso corpo. E se você não tiver a mesma velocidade para tratar, nem sempre você é efetivo. Hoje todo mundo está muito agitado, impaciente, verdade. Então a gente tem que se adaptar ao meio. Olha, a gente continua conversando, Alisson, mas eu queria chamar o Fábio aqui para ajudar a gente, então, para você demonstrar na prática que tipo de exercícios, que tipo de atividades, práticas no nosso cotidiano podem ajudar a prevenir as dores articulares. Isso é possível? É possível. Não só é possível, como é o melhor caminho, prevenção. Tratar a saúde e não a doença, né? É verdade. Então, eu agradeço aqui a ajuda do Fábio e você pode mostrar nele, então, Fábio, por favor, doutor Alisson Luiz Andunai, fisioterapeuta, hoje aqui no nosso Viver Bem. Com licença. O primeiro passo, normalmente, quando se trata de prevenção, é você fazer um diagnóstico relacionado aos hábitos posturais do paciente, né? Tanto de pé, por favor, Fábio, onde ele demonstra algumas acentuações de curvatura. Então, a partir dessas curvaturas fisiológicas, a gente tem noção técnica de como intervir para que não haja sobrecarga periférica em alguns pontos do corpo. Por exemplo, a gente consegue perceber aqui que o Fábio tem um padrão pélvico um pouquinho mais anterior, um ombro levemente mais anterior que o outro. Isso é característico das escolioses. 95% ou mais das pessoas têm algum padrão escoliótico, mas nem todos geram sintomas. A maioria é sintomático e nem por isso geram outras lesões de imediato. Mas ao longo do tempo a gente sabe que dentro desse padrão e da fraqueza que os músculos vão gerando ao passar dos anos, naturalmente, com o próprio envelhecimento, algumas regiões vão gerar com certeza uma sobrecarga. Isso pode não gerar sintomas agora, mas no futuro? No futuro, perfeito. Então a prevenção, o fisioterapeuta entra muito nisso, no hábito postural, nas curvaturas, nos alinhamentos, né? Desde a orientação dos olhos, a forma como esse paciente, normalmente no consultório, direciona o olhar, a gente já tem alguma noção de como que pode estar esse equilíbrio de cadeias musculares. No caso do Fábio, pode sentar, Fábio, por gentileza. Isso, tanto sentado quanto em pé, ele mantém o mesmo padrão, certo? Então, por isso, preventivamente, para pacientes que têm esse excesso de curvatura hoje, que são os pacientes... aqui para ficar mais fácil para a gente conversar. Esses pacientes que têm um hábito postural muito
jogado para frente, a gente fala o largado, normalmente está associado com características de digitação, muito tempo sentado, estudando. Eu vi até um estudo recente sobre a posição que a gente mexe no celular. Quando a gente mexe no celular, a gente mexe normalmente aqui e que o correto seria levantá-lo à altura dos olhos. Deram a nomenclatura de eye postura, né? Do iPhone e a postura. Hoje em dia, o hábito todo está em flexão. Se você vai assistir uma TV, é 2, 3 travesseiros em flexão. Se você está lendo, é em flexão. Isso aumenta até 5 vezes o impacto, tanto em vértebras cervicais e no comando de estruturas como ombro, cotovelos, punhos. Então, essas flexões demasiadas, elas geram um certo estresse, sem dúvida, na estrutura. O nosso intuito é justamente esse: como fazer para que não haja essa sobrecarga, consequentemente não haja uma progressão de desgaste que não seja cronológica, que não seja alinhada com o tempo vivido, com o período de vida. Envelhecer todos vamos. Agora tem que ser saudável, né? e de forma sequencial, com todas as estruturas harmoniosamente, né? Então vamos lá. Uma situação muito importante hoje durante os momentos sentados, você tem um apoio na região lombar ou até mesmo um pouquinho mais alto, tóraco-lombar, para que se evite a sobrecarga nos últimos discos da coluna lombar, onde a gente tem aí uma incidência de 40% dos casos de problemas na lombar são hérnias geradas por maus hábitos, falta de exercício. Para evitar-se, por exemplo, esses maus hábitos, por exemplo, o Pilates, o RPG, poderiam ser métodos eficazes? Sem dúvida nenhuma. O Pilates hoje, o RPG ele entra de uma forma mais clínica, mas o Pilates hoje é uma das melhores atividades físicas, se não a melhor, hoje para prevenir essas patologias, sem dúvida. Tanto na região lombar, quanto em quadril, bacia, a gente fala dos joelhos hoje, que a maioria dos atletas tem em algum momento também lesões relacionadas aos meniscos, aos ligamentos. Então, o Pilates hoje, ele traz e engloba de forma dinâmica exercícios de alongamento, flexibilidade, portanto, fortalecimento principalmente dessa região abdominal, que é o famoso core, são os músculos abdominais que vão estabilizar essa coluna lombar, que é o eixo de onde parte a maior parte das informações para as periferias do nosso corpo. Não é mais natural do que a gente imagina, doutor, essa questão de sentarmos todos sem um pouquinho de postura? É difícil a gente se manter tão alinhadinho assim ao longo das nossas 24 horas de atividades, né? Na verdade, esse policiamento da postura é a fase mais difícil mesmo, que é quando gera-se consciência do hábito. Então, para você gerar consciência do hábito, você tem que estar o tempo todo com estruturas que te lembrem, porque durante o período de trabalho você não vai necessariamente parar o que você está fazendo para lembrar da sua postura, a não ser que doa. Mas aí já é um padrão de sobrecarga, isso futuramente vai repercutir em alguma lesão. O ideal é que você tome providências relacionadas a questões de lembretes, um bilhetinho na frente do seu computador, no seu espelho do banheiro, por exemplo. Então, uma própria conversa em casa, né? Para que todos se ajudem, todos acabem se policiando. Isso que está faltando muito no nosso país, que é a cultura, né? A cultura, os bons hábitos, e isso é só com a prática mesmo. Mas aí já tendo a dor, a gente sabe que muitos brasileiros hoje reclamam de dor nas costas, por exemplo. Já tendo a dor, como que o fisioterapeuta vai ajudar no tratamento dessa dor articular? Normalmente, a gente avalia esses desequilíbrios, né, que acontecem nas articulações, não somente local, mas também articulações de todo o corpo, como por exemplo, um joelho em valgo. O Dr. Gabriel falou dessas lesões ascendentes. O desabamento de um joelho ou de um pé, ele necessariamente vai fazer com que haja um desequilíbrio pélvico e sequencialmente para cima de forma ascendente, né? Então, o fisioterapeuta identifica e dá o reparo do tecido, normalmente músculo, esquelético, que vai gerar a correção desses fatores. Para o Fábio, por exemplo, um exercício da coluna. Isso, um exercício de coluna. Fábio, vamos deitar de lado aqui. Então, sempre os bons hábitos. Você viu como o hábito já é deitar necessariamente rápido, de uma forma única, sem você segmentar e dar um descanso para a coluna. Você vai apoiar os dois braços aqui e vai deitar de lado. Isso. Agora você vai virar de barriga para cima. Normalmente a gente pula da cama, não só pula da cama, como também para deitar,
se joga na cama. Então, são hábitos rotineiros que a gente tem ao longo de séculos aí como ancoragem no nosso corpo, né? Pra gente quebrar isso, por exemplo, o Fábio tem algumas dores lombares e alguns períodos do dia. Hoje existem exercícios específicos para cada tipo de desconforto. Por exemplo, dores matutinas. Tem alguma característica relacionada à desidratação. Então existem exercícios de balanço matutino que já vão gerar essa reidratação do disco e, portanto, vão melhorar já inicialmente a descarga nessas articulações da coluna. Outros exercícios que ajudam muito na questão da prevenção, por exemplo, seriam os exercícios de contração do abdômen com respiração. Esses, sem dúvida nenhuma, iriam prevenir outras lesões, até de caráter de membro inferior. Eu queria agradecer a sua participação, Alisson, inclusive mostrar aqui o livro que você trouxe pra gente para mostrar hérnia de disco e dor ciática, disponível na internet, né? Um bom exemplar para quem quer entender mais sobre o assunto. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso Viver Bem. Muito obrigado, Renata. Informações precisas e pertinentes, com guias de postura, de tudo isso que a gente acabou de mencionar. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas está tudo aqui no livro. Quem se interessou pode buscar na internet, pode buscar o Alisson. Agradeço você também, Fábio, e a você de casa. Um sábado mais saudável, uma semana mais saudável. Semana que vem nós estamos de volta com mais um tema.